Boa noite. Como é que vocês passaram? Semana passada para essa, espero que esteja tudo excelente. Segundo ano, nós vamos terminar essa parte do imperialismo, né, só com a resistência africana e depois a chamada Belle Époque, que é um assunto muito bacana e fácil de entender, porque é uma mudança que ocorre no Ocidente. Era um período que a Europa estava vivendo um período de tranquilidade e prosperidade, e aí então nós temos a França em evidência e depois a Inglaterra, né? Nesse período onde tem muito crescimento nesse mundo capitalista. E, obviamente, aquilo que é inerente ao próprio mundo capitalista. Para nós terminarmos, então, essa época do imperialismo, como qualquer localidade onde tem alguém que está sobrepondo outro de maneira que era chamada esse neocolonialismo e novo imperialismo, eles vão resistir. Então, durante essa dominação imperialista, acabou ocorrendo, então, uma resistência africana em várias localidades, na costa, e mais acentuado na costa ocidental e oriental da África. No caso, na cidade de Zanzibar, além dos movimentos nacionalistas e anticoloniais, no Caco, Serra Leoa. A Etiópia ela acaba se mantendo livre, tornando-se foco do etiopismo. O que é isso? É uma ideologia daqueles que, diante do imperialismo europeu, sonhavam com uma África liderada pelo rei da Etiópia. E ele também foi difundido na Jamaica e na Libéria. No início, aí, quem havia ocupado a África do Sul foram os holandeses, chamados de Boers, que significa fazendeiros. E os povos nativos, se eu estou falando de resistência, eles vão entrar então em conflito com esses Boers desde essa década de 1830. Em protesto contra essa determinação de que a posse de terras estaria garantida apenas aos brancos e os nativos, então, restaria unicamente a força de trabalho, você sabe que isso não vai dar certo, né? Eles vão acabar, então, se revoltando. Agora, com a descoberta do ouro e dos diamantes, acabou, então, incentivando a invasão desse território sul-africano pelos britânicos. Você pensa, uma grande potência. Eles iam ficar para trás em algo tão promissor dessa maneira? Claro que não. Então, diante dessa invasão inglesa, lá pelas décadas de 1870, né, em 70, os Zulus, que eram povos nativos da África do Sul, eles acabam entrando em conflito armado contra os ingleses, que ficou conhecido como Guerra Anglo-Zulu. E aí, embora esses Zulus tivessem obtido a vitória sobre os ingleses em 22 de janeiro de 1879, os invasores venceram e as empresas britânicas, então, que é o British South Africa, recebeu da coroa a concessão de exploração desses minérios lá na África do Sul. E agora, diante disso, o que tinha acontecido? Eles tinham conseguido expulsar os holandeses, né? Que estavam lá porque era colônia. E aí ficou conhecido esse período desse conflito, então, como Guerra dos Boers. Na virada do século, em 1889 e 1900, então, acabou os britânicos venceram e anexam o território que era um domínio dos holandeses. Lá, por volta de 1910, então, o continente africano estava totalmente dominado pela maioria
dos focos de revolta acabam sendo sufocados. Agora, essa parte aqui eu vou ler, olha aqui. A divisão aleatória do continente africano foi fundamental para selar os destinos da África, sobretudo no século XX, quando ocorreu o processo de independência com o fim do domínio europeu. Tiveram início violentas guerras civis, fruto das disputas entre grupos locais pelo poder dessas novas nações, né? É claro, quando eles então se tornam independentes, ninguém vai querer perder essa grande riqueza. Acaba-se então todo esse período, que é do imperialismo, mas diante disso nós sabemos que essas nações elas acabam se tornando muito ricas. E aí então no final do século XIX, após a Guerra Franco-Prussiana, que foi de 1870 a 1871, e a Europa, ela vivia um período de tranquilidade e de prosperidade. Os movimentos nacionalistas, trabalhistas haviam se apaziguado e a condição dos trabalhadores começava a melhorar. Por que isso acontece? Pelo fato da imigração em massa de europeus para o quê? Para as Américas. A França acaba se recuperando dessa fase de grande turbulência, uma turbulência que se deu no âmbito tanto social quanto político. E aí em cidades como Viena, Paris e Londres, a burguesia então começa a experimentar uma cultura, uma efervescência de uma cultura, numa época aonde começou então a conviver múltiplas tendências artísticas e estilos, que ficou chamada então de Belle Époque, que essa expressão foi criada após 1914 para designar o quê? A fase de despreocupação e euforia vivida pelas classes dominantes da Europa entre as últimas décadas do século XIX e 1914, quando teve início a Primeira Guerra Mundial, né? Claro. Essa Belle Époque, ela acaba se caracterizando pela intensa produção artística e literária. Acabou tendo uma modernização na arquitetura, grandes exposições industriais, e acaba então, se estou falando de produção industrial, acaba tendo inovações até tecnológicas, como balões dirigíveis, o telefone. Foi marcado, então, por muitas descobertas e inventos, como energia elétrica, o automóvel, o avião. E aí, é claro, se tem tanta tecnologia e tem tanto crescimento, a sociedade ela vai ser modelo para o resto do mundo. E vai disseminar isso aí para o Ocidente com uma facilidade muito grande. E os olhos de todos ficavam para eles, né? E aí, é claro, a Inglaterra também não vai deixar isso por menos e depois, posteriormente, acaba compartilhando também de grande desenvolvimento. E aí, então, nas galerias de comércio e lojas de departamento, a população, então, acaba consumindo muito mais essas novidades que o mundo industrial, no caso, até a indústria da moda. E aí, o que? Acaba marcando, então, uma era de consumo mesmo dessa sociedade capitalista e um consumismo em massa, né? Porque agora a França ela começa a ditar regras de moda. Acabou que a energia elétrica acaba substituindo a iluminação a gás nas ruas e troca-se de combustíveis por combustíveis fósseis, como dessas forças motrizes da indústria. E isso muda todo o cotidiano, me faz lembrar depois, isso posteriormente, nos chamados loucos anos 20, nos Estados Unidos, quando tem algo bem parecido, né? Que eles começam a ditar moda para todo mundo. Estados Unidos, depois, lá no chamado loucos anos 20, eles vão fazer isso. Nós estamos falando dessa Belle Époque, que vai até aí, ó, quando começa a Primeira Guerra Mundial. E como eles acabam, então, inovando, eles tentam prolongar os dias com passeios noturnos, frequentar os cafés, muito, mas muito parecido com o que depois, posteriormente, ocorre nos Estados Unidos.
restaurantes, teatros, que na época esses horários todos de vida noturna eram muito inviáveis, né? E com o direito dos trabalhadores agora, com descanso semanal, que era obrigatório, então, as famílias começam a frequentar agora parques e buscar cada vez mais atividades de entretenimento e esporte, né? No caso, ele cita o que? Deixa eu ver aqui. O esporte, o futebol e o rugby. E acaba se popularizando na Inglaterra. E depois, é claro que isso vai se expandir pelo Ocidente todo. A segunda revolução industrial acaba atingindo seu auge e a civilização ocidental começa a acreditar também que tinha atingido o seu apogeu, de que o Ocidente era superior ao Oriente e, portanto, teria aquela velha missão civilizadora de quem não era considerado por eles civilizados, que eram chamados de exóticos, que eram o quê? Os povos não europeus. Penso tanto que isso é parecido com um ciclo, né? Na Inglaterra, então, o auge das conquistas com a Revolução Industrial ocorreu durante o reinado da Rainha Vitória, que governou de 1837 até 1901, que foi conhecido como Era Vitoriana. Claro, né? Porque a rainha era Vitória. E aí esse Império Britânico acaba, então, conquistando maior extensão territorial, alcança uma pacificação interna. É claro, gente, se a economia ela está equilibrada e ela está em crescimento, em franco crescimento, sendo os olhos do mundo inteiro para eles, é claro que eles vão experimentar uma tranquilidade. E acaba, então, a economia crescendo muito, em detrimento disso. A Grã-Bretanha, então, acaba se tornando a maior potência mundial e, juntamente com a França, eles acabam, então, exportando estilo de vida em todos os âmbitos, ditando como que seria o estilo de vida. No caso, moda, literatura, acabam influenciando, então, todo o Ocidente. Na ciência evoluíram, durante a Belle Época, a medicina, possibilitando a descoberta de micro-organismos responsáveis, então, por diversas doenças, no caso da tuberculose. As primeiras vacinas foram criadas também nesse período, e esses avanços, somados com todas as descobertas nos setores da farmacologia e saúde pública, então possibilita uma considerável melhora, né? Na vida, nessa qualidade de vida de todos eles. Então, sobretudo nos países mais pobres, eles acabam não tendo saneamento básico e os serviços elementares de saúde. Agora, prestem atenção para eu terminar. Belle Época, uma análise distanciada e reduzindo o fenômeno às suas causas econômicas, pode ser entendida como a expressão da riqueza obtida por meio de um capitalismo industrial e imperialista. Aos olhos dos contemporâneos, constituiu um novo renascimento cultural, momento em que a Europa se instalava no topo da história da civilização. Uma das maiores expressões dessa mentalidade ocidental foi a realização da Exposição Universal. Na live a gente vai comentar sobre vários momentos da época em que parece com esse, ok? Um abraço.